Por isso que eu falei que não é a melhor versão da equipe do Barcelona, entendeu? Então, quer dizer, dá para o Corinthians sonhar com alguma coisa, né? De repente até uma vitória magra, sei lá, né? Acho que é possível. Não é um bicho de 7 cabeças. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades. O Timão está preparado, já viajou e enfrentará o Barcelona, meus amigos. Não será um jogo nada fácil. Se na primeira fase, né, pegou um time fraco e passou alguma dificuldade jogando fora, dessa vez será um jogo bem mais complicado. O Timão tem que tomar muito cuidado, porque o Barcelona lá de Guayaquil é um grande time muito tradicional na Libertadores, então certamente pode criar muitos problemas. Fazer um bom resultado na ida, um empate, enfim, uma vitória já seria um excelente resultado, tendo em vista que jogará o jogo da volta, né, na Neoquímica Arena, onde é muito forte. Então tem que ficar muito esperto. O Barcelona é um time muito chato e eu tô achando que será um grande jogo hoje. E a imprensa pode analisar, repercutir, falar tudo sobre essa grande partida. O Timão vai firme e forte para garantir a classificação para a fase de grupos da Liberta. Agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo ver tudo que o Flávio Gomes, o Facincani, também o Quesada e o Sormani puderam falar, analisar sobre o Timão. E o que eles falaram, vai ganhar, vai perder, vai empatar? É isso que vamos descobrir a partir de agora. E o link da Placar TV estará aí na descrição. Os dois, né? Olha, não é a melhor versão do Barcelona. Agora, não dá para comparar o Barcelona experimentado de várias disputas de Libertadores com um time que pela primeira vez chegou aí, que é a Universidade Central da Venezuela, né? Não dá para comparar. A atmosfera vai ser totalmente favorável. Esse time do Félix Torres, esse Barcelona. Esse é o time do é o time, inclusive, que ele torce. Ele torce, ele é torcedor. Existe até uma expectativa de que, de repente, ele possa até jogar. Não se sabe, de repente, ele e Ramalho, ou ele e o Gustavo Henrique e tal. Mas, assim, como palpite, eu acho que se o Corinthians não perder, ou seja, se o Corinthians trouxer, no mínimo, um empate, tá de bom tamanho. É o que precisa fazer, entendeu? Para jogar na quarta-feira da semana que vem, com o apoio da torcida, imaginando um futebol mais competitivo, mais vistoso, com mais alma, coisa que o Corinthians não tem conseguido apresentar numa média nos últimos jogos. Que tipo de adversário o Corinthians vai enfrentar hoje, Quesada? Porque a gente sabia que o UCV era um time virgem de Libertadores, naturalmente entrar em campo com alguma timidez, embora tenha dificultado muito no segundo jogo para o Corinthians e tudo mais, mas enfim, é um time que estava estreando Libertadores. O Barcelona, você falou, é um time muito mais cascudo, muito mais experiente. Não perde há quase um ano em casa. Então, entendeu? agora, que tipo de jogo vai fazer? Você acha que para essa partida? Vai partir para cima do Corinthians? Ele jogou recentemente uma partida que foi muito criticada aí, né? Na fase anterior. Ele fala que é o mais temido da América do Sul. Todo mundo vai lá. Jorge Capra ou Demelé. É igual a Arena Condá. Eu já fui a esse estádio aí. O clima é muito legal. Eles fazem um climão. O estádio aí. é bonito pra burro. É, bonito. É legal. Fazem um climão aí. Mas é difícil ganhar lá, né? Mas todo mundo vai lá e ganha. Veja, é o que a gente tá comentando aqui. O time do Barcelona não perde há quase um ano lá, mas aí tem amistosos, jogos contra os times locais. Tá liderando a Liga Equatoriana, que só tem 3 jogos aí, ganhou os 3, entendeu? Então tá. Enfim. Que tá atuando. Mas assim, mas não tá jogando um futebol fenomenal tal. Eu tava lendo algumas críticas aí de jornalistas que acompanham o dia a dia do Barcelona, por isso que eu falei que não é a melhor versão da equipe do Barcelona, entendeu? Então, quer dizer, dá pro Corinthians sonhar com alguma coisa, né? De repente até uma vitória magra, sei lá, né? Acho que é possível. Não é um bicho de 7 cabeças. Agora, é um time mais forte do que a Universidade Central. Isso não quer dizer que o Corinthians não possa vencer hoje e não vença na quarta-feira que vem com facilidade, porque futebol cria esse tipo de coisa. Às vezes jogando contra um time melhor, seu time joga melhor também. Só que assim, eu acho que é o principal teste do Corinthians, mais difícil até do que quando chegar à fase de grupos. Porque na fase de grupos, você tem 6 jogos para se classificar. Você pode até, de repente, perder um jogo em casa e recuperar outro fora. Quando se fizer uma grande bobagem hoje, vai saber o que esses caras não vão ter de postura no jogo da volta, jogando fechado e tal. E outra, times que têm jogado fechado com o Corinthians na arena do Corinthians, o Corinthians tem tido muita dificuldade. Né? Então, eu imagino hoje um Barcelona indo para cima e no jogo da volta se fechando. Para o Barcelona, vamos pensar com a cabeça do Barcelona. Se o Barcelona arrancar hoje uma vitória, o Corinthians vai ter que suar sangue na outra semana em Itaquera para conquistar a classificação. Justamente é o que eu estou prevendo aí. Vai vir fechadinho e tudo mais. É isso aí. E o Equador cresceu muito no futebol nos últimos tempos, Flavinho.
Seleção do Equador tem ido à Copa. Jogadores equatorianos estão espalhados por aí. Estão espalhados pelo planeta. Um deles está no Corinthians, que é um jogador muito elogiado no Equador. Aqui a gente tem algumas restrições quando a gente analisa o futebol do Félix Torres. Mas na seleção do Equador, ele é um cara extremamente respeitado. Extremamente respeitado. Enfim, esse é o adversário de hoje aí. Eu vou falar para você, eu estou um pouco preocupado, viu, pela ótica corintiana aí. O Corinthians tem que se coçar um pouco mais. O Memphis tem que entrar no jogo, o Garro tem que entrar no jogo bem, entendeu? O Yuri ficar um pouco mais ligado. Inclusive, hoje o Corinthians provavelmente com força máxima, que é uma discussão que a gente pode ter aqui, não é? Vamos ver o campinho do Corinthians? O Glauco está dizendo aqui que o nosso é o melhor programa esportivo, muito obrigado. O Barcelona hoje é o Brasil da Libertadores. Para muita gente é mesmo. Essa é a força máxima, Quesada. Não dá para contar com Angileri, né? Alguns estão perguntando, cadê o Angileri e tal? Ele não foi inscrito na Libertadores, só pode ser na próxima fase. O Ranieri está machucado, mas também não acho que ele seria titular. E o Coronado está machucado, também não seria titular, né? Aí alguém fala, mas você não vai escalar o Garro, Quesada? O Romero poderia jogar, inclusive no último jogo o Garro não iniciou a partida, o Romero fez esse papel, entendeu? Nessa escalação só trocaria o Hugo pelo Bidu, só. Eu acho que são dois jogadores mais ou menos do mesmo nível. Não, Bidu é melhor. Você acha? Não, Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo e Hugo. Martínez, Carrídio, Garro e Bidon. Martínez, Bidon, Garro e Carrídio. Yuri Alberto e Memphis. É o melhor Corinthians que tem aí hoje. Tá, tudo bem. Aí o Hugo e o Bidon... Vamos lá, na lata para vocês. O que é mais difícil? Enfrentar um Barcelona em Guayaquil ou enfrentar o Santos do Neymar em casa? O Santos do Neymar em casa. O que eu faria, tá? O que eu faria? Hoje eu não colocaria o Garro, eu escalaria o Romero. Eu acho que é Libertadores. Não, mas olha só, o Corinthians tem 3 decisões. Quarta, domingo, quarta. Sim. Precisa saber dosar. Por que eu tô falando? Pode ter mais depois, né? Não. Passando pelo Santos. Tomara que tenha. Aí tem 2 jogos já tem 2 jogos da final do Paulista. Então. O Garro, ele não tá 100%. Ele tem um problema no joelho. Libertadores, fase de grupos também. Sim, também. Se passar. Mas aí é o primeiro jogo, entendeu? Você pode fazer a maior besteira no primeiro jogo, que ainda você tem outros 5 jogos para tentar recuperar. Ou depende, né? Se você fizer uma besteira muito grande, você cai fora da Libertadores. Não, tudo bem, tá, mas eu tô dizendo. Mas não adianta ficar pensando lá na fase de grupos sem ter chegado ainda. Entendeu? Mas você tem que chegar. E para chegar eu tô falando pela ótica de você ter um cara do tamanho do Garro que ainda não tá totalmente recuperado da contusão no joelho. Entendeu? Ele perdeu um certo ritmo. Então eu dosaria o Garro hoje, entendeu? Não estou falando de não jogar com o Garro. O Garro poderia entrar no segundo tempo do jogo. Pô, você tem Thales, você tem Romero, entendeu? Acho que daria para usar melhor. Eu acho que daria para usar melhor esses jogadores, entendeu? Eu prefiro, Quesada, iniciar o jogo assim, sentir a partida. Às vezes o Corinthians começa bem, abre 1-0, 2-0, sair, você poupa o jogador, dá uma segurada. Para o jogo contra o Santos da mesma forma. Dependendo se for um bom resultado no jogo de volta, você consegue até também dosá-lo um pouco mais para buscar... mas eu faço eu tô com o Quesada. Eu acho que para esse jogo, jogando fora... não. O Romero poderia fazer esse papel. Hoje um acidente pode ser irreversível e a Libertadores é o termômetro da temporada do Corinthians. Se o Corinthians ficar fora, para mim, meu amigo... cabeças vão rolar, né? Então, mas não fica fora hoje, né, Facinca? O jogo decisivo é na quarta-feira. Mas ele depender do resultado. Porque, por exemplo, o Corinthians tem 2 chances contra o Barcelona. A segunda é só na semana que vem. Toma 2-0. Contra o Santos é o Santos, rival histórico do Corinthians. Eu já falaria isso sem a presença do Neymar, tá? Porque eu já vi várias vezes o Santos melhor que o Corinthians vai lá e caçapa. Já vi muitas vezes o contrário... E o Santos fazer também. Então, é duelo histórico isso daí, né? Desde que inventaram o futebol, inclusive, um dos duelos mais antigos do futebol mundial. Desde 1912, esses dois times estão se enfrentando. Mas eu acho que essa é uma dor de cabeça boa. Só que o jogo contra o Santos é falha 0. Você não tem a segunda chance, entendeu? Isso serve para o Santos também. Você falhou, já era. Acabou. Para o Santos só vai ter depois o brasileiro. O Corinthians ainda tem fases de Libertadores aí. Então... Enfim, é um pensamento. Claro que eu concordo com você que você tem que sentir o jogo. De repente faz 3-0 no primeiro tempo, acabou. Ok. Mas de repente toma de 3-0 no primeiro tempo também. Aí você vai ter que segurar esses caras. Você tem todos os cenários. Aí eu concordo com o Quesada, entendeu? Eu acho que esse é um jogo que você poderia dar uma segurada no Garro, acho. Porque o Romero é um jogador
Claro que o Garro está num estágio, num nível, tem mais técnica, é melhor, pensa melhor o jogo do que o Romero. Ponto. Tudo isso a gente concorda. Mas o Romero é um cara decisivo. E ele é um cara que ele pode jogar na Conchinchina, ele não sente. Ele não sente. Para ele jogar no estádio do Barcelona e jogar no quintal da casa dele, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E ele é um cara que, para um jogo como esse, talvez seja até mais interessante do que o Garro, porque ele é um cara mais disciplinado, mais dedicado taticamente do que o Garro. Porque o Garro é aquele jogador... que você vê o cara jogando... É o cara que tem... É um Ganso, é um Garro, é um jogador clássico. Esses caras não correm muito. Esses caras não gostam de marcar. E esse é um jogo que o Corinthians vai ter que marcar o tempo todo. Mas eu acho que o Garro corre pra caramba, cara. Não corre, mas eu acho... Com a bola, né? Com a bola. Já foi sem a bola, sem né? bola também. Mas eu acho que... Mais do que o Romero, não. Eu acho que o Romero pode te entregar mais esse jogo. Eu vejo o Romero como um grande talismã de segundo tempo. A análise do Garro que eu tô fazendo é por causa desse processo da contusão, tá? Sim. Se ele tivesse 100%, eu nem estaria discutindo isso. Eu tô vendo algo que tá acontecendo ali, né? Eu tô enxergando um negócio que ele não... Bom, ele ficou fora de praticamente toda a primeira parte do campeonato, né? Só entrou depois numa sequência. É isso que eu tô analisando, é o momento dele entendeu? cada vez mais ter esse ritmo, né? Independente... E outra, dor de cabeça. O Corinthians tem que viver isso mesmo. Seria péssimo a gente estar aqui com o Corinthians apenas treinando, o Corinthians sendo assunto por outras questões que não fosse jogar. O Corinthians está jogando decisões, cara. Tá jogando Libertadores, vai jogar semifinal de Paulista, pode jogar final de Campeonato Paulista, pode jogar a fase de grupos da Libertadores. E tem que ser assim mesmo. Que bom que essa dor de cabeça existe e que bom que o Corinthians vai ter ritmo de jogo para jogar. Gente, é isso, vambora. Vai pras cabeças, amigão. Encara a temporada. Clube grande como o Corinthians, essa é a realidade. Mas o Corinthians tem elenco para isso, entendeu? Tem. Porque o que ele não pode é deixar o jogador cansado, sendo que ele pode perfeitamente dosar isso aí. Ainda mais sendo um Santos, cara. É Santos do Neymar, cara. Bom, enfim, resumindo, você escalaria o Garro, o Sormani não. Não. Primeiro, o Garro é um jogador que não participou de todos os jogos da temporada. Por estar lesionado, teve aquele problema lá particular, etc e tal. Eu pouparia um jogador desse. Eu pouparia. Eu acho que seria interessante você ter o Garro descansado para esse jogo contra o Corinthians. Contra o Santos. Entendeu? Tô analisando aqui. Eu acho até que é um jogo... Eu como santista, eu preferia que ele jogasse. Desgaste, né? O cara, pô. Que ele não jogue, né? Desgaste o cara. Que ele chegue lá contra o Santos, seja cansado. Mas não é isso. A gente tem que fazer uma análise do ponto de vista do Corinthians. E com o elenco que o Corinthians tem, é possível. Quanto o Novo Horizontino, por exemplo, foi quanto o Novo Horizontino que o Garro saiu? Quanto o Mirassol. O Garro começou no banco. Sim. Ele começou no banco. Entendeu? Ele começou no banco. Eu acho que dá pra você fazer. Você muda o sistema de jogo e acabou. Olha só. Há opções pra isso. O Barcelona tá Chesney, Júlio Koundé, Ronald Araújo, Cubarci, Baldi. Não é esse. Pô, eu vi aqui Lewandowski e Rafinha. Não, esse não. É uma brincadeira porque alguém comentou isso daí. Esse não. É que hoje, Flavinho, por que eu penso isso? É mais uma noite de um filme imperdível. Qual é o filme imperdível? A Catraca Maldita, com Leandro Quesada e direção de Fábio Rocco Sormani. Isso aí você fica falando. Então tá aí, né? Um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado. O link da Placar TV estará aqui na descrição, vocês poderão acompanhar a análise completa e também outros conteúdos que são muito bons, por sinal. O Timão vai firme e forte, como eu já comentei. Tem grande chance de classificação, pois decide em casa. Isso já traz uma grande tranquilidade, né? Você jogar a volta como mandante no seu estádio, isso é maravilhoso. E o Corinthians certamente vai fazer muito proveito disso. Jogando na Neoquímica Arena é aquela pressão danada, não só do time, mas também da torcida que apoia do começo até o final. Então é fazer um bom resultado hoje. Acredito que se empatar, dependendo de como empatar, já será um bom resultado. Claro, decidir em casa, trazer um empate para a Neoquímica Arena não seria um resultado ruim. Porém, se vence lá,
chega gigante na Neoquímica, porque o Barcelona tem que ir pra cima, e aí no contra-ataque o Timão é muito forte, a gente sabe muito bem disso. Eu quero saber o que vocês esperam, né? Estão confiantes? Não estão? Comentem abaixo, é importante a participação de vocês. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!